O Espiritismo desvenda os grandes enigmas da vida. De onde venho? Para onde vou? O que acontece após a morte? Começa agora o programa Transição, a visão espírita para um novo tempo. Hoje temos a alegria de receber ao nosso programa o nosso companheiro Geraldo Campetti. Bem-vindo, Geraldo. Muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui juntos nesse momento tão feliz. Geraldo, hoje nós gostaríamos de abordar com você um tema muito solicitado pelos nossos amigos de casa, que é sobre os guias espirituais. Mas antes eu gostaria de lembrar aos nossos amigos que nós estamos num estúdio diferente. Nós estamos hoje realizando nosso programa na Federação Espírita Brasileira, aqui em Brasília, né? Mas vamos lá então ao nosso tema, Geraldo. Existem mesmo os guias espirituais? Olha, Coelho, embora sejam invisíveis, ou seja, eles não se tornam visíveis para todo mundo, eles existem de fato. E quem são esses espíritos? Olha, são espíritos que nos orientam, que nos ajudam, que transmitem ensinos, que estão em condições de professores, de mestres, como orientadores de toda a humanidade. Aí nós podemos ter, por exemplo, um guia espiritual de uma comunidade, de um país, de um estado, de uma região, de uma instituição, de um grupo de trabalho. Então são exatamente equipes de espíritos que estão trabalhando em benefício daquele objetivo que aquela associação, que aquele grupo pretende executar. São orientadores para o bem, diga-se de passagem. E como é que esses espíritos alcançam essa condição, Geraldo? Olha, a evolução é um processo natural. Nós todos evoluímos ao longo das nossas vidas sucessivas. Como nós somos crentes na reencarnação, então nós temos várias vidas. Esses espíritos, eles vão evoluindo ao longo dessas reencarnações, através do esforço pessoal, do aprendizado, das experiências, vão adquirindo então sabedoria e se tornam aqueles espíritos com experiência, com competência, em condição de orientar, como se fossem guias, mestres, que vão à frente, mostrando qual é o caminho que a gente deve seguir. É fruto de um esforço pessoal, não é nada concedido gratuitamente, como se fossem privilegiados por Deus, porque não são seres à parte, são seres nossos como irmãos, irmãos de humanidade, irmãos de caminhada, só que já chegaram num ponto mais avançado do que nós, por isso que eles têm condições de orientar. E esses guias espirituais, para nós, né, espíritas, eles são sinônimos, por assim dizer, dos anjos da guarda? Os guias espirituais, eles são orientadores de uma maneira mais geral. O anjo da guarda, o chamado anjo da guarda, um espírito protetor, aquele espírito amigo, geralmente é um espírito que nos acompanha durante o nosso processo reencarnatório, ou seja, a nossa vida física, a nossa existência. Desde quando nós nascemos até quando nós morremos, falando em termos de corpo, porque o espírito é imortal, esse espírito guia, esse amigo invisível, ele nos acompanha como orientador. Por isso que a gente chama de espírito protetor. É assim como se fosse um indivíduo que do outro lado da vida endossa a nossa encarnação. Então ele acredita, ele tem esperança de que o tutelado, no caso que é o orientado, orientando, ele tem condições de vencer as provas do caminho, as dificuldades, os problemas. Por isso que ele se soma, estimulando, incentivando, estendendo as mãos amigas para que aquela trajetória na existência física seja exitosa, ou seja, se alcance o sucesso. Eu gostaria que você comentasse a respeito de guias espirituais de alguns médiuns conhecidos, como Chico Xavier, né, o Emmanuel, o Divaldo Franco, a Joana de Ângeles e outros mais aí que você possa comentar com a gente. Essa questão de guias espirituais é tão interessante que são naturalmente os guias espirituais que se apresentam aos seus orientandos. Não é exatamente o indivíduo que quer saber, por exemplo, como a gente tem a história do Divaldo, queria saber, e depois ficou sabendo que é uma mulher, como Joana de Ângeles, aquela história toda que a gente conhece que é muito interessante, não é?
Mas esses guias espirituais, no caso do espírito protetor, em trabalhos missionários, como foram o caso, né, de Chico Xavier e como está sendo o caso de Divaldo Franco, evidentemente são espíritos de uma evolução extraordinária. Já são espíritos muito elevados, que têm um trabalho, por exemplo, o caso de Emmanuel, que é o guia espiritual de Chico Xavier, um trabalho de evangelização, de cristianização, um trabalho de divulgação do aspecto religioso a todos os povos e principalmente ao povo brasileiro. E ele fez esse trabalho todo orientando a produção da psicografia de Chico Xavier, nesses mais de 400 títulos que Chico Xavier psicografou. Era Emmanuel exatamente quem coordenava todo esse trabalho, todo o trabalho mediúnico do Chico, inclusive que apresentou o próprio André Luiz, não é? Foi o Emmanuel. Então nós temos assim, esses guias espirituais. No caso da Joana, e teve uma série de reencarnações que a gente conhece também, desde Joana de Cusa, na época de Jesus, já aquela época sendo martirizada, já era um espírito com uma ascensão, com uma evolução admirável. Já há 2000 anos, imagina? E depois teve uma série de outras encarnações, sempre numa trajetória assim de fidelidade aos princípios, sempre buscando fazer o melhor, com muita disciplina, e chega à condição, evidentemente, de orientar. E o que acontece? É um trabalho em parceria. O guia espiritual e o seu orientando, no caso, né, aquele que vai ser orientado, eles fazem uma espécie de acordo, é um contrato que é assinado. E aí tem toda uma envergadura espiritual, uma equipe enorme que se envolve nesse projeto para que tudo aconteça da melhor forma possível. É o que nós vimos, por exemplo, com a missão absolutamente vitoriosa de Chico Xavier e com esse trabalho extraordinário, também vitorioso, que Divaldo Franco está fazendo. Evidentemente, ambos contam, né, e contaram com seus guias espirituais que os auxiliaram muito. É um trabalho em equipe, envolve a equipe espiritual e a equipe dos encarnados, formando, de fato, uma só equipe que caminha junto, para que tudo dê certo. E uma coisa curiosa, a orientação existe não só teoricamente, não é só doutrinariamente. Há um trabalho social, um trabalho educacional, um trabalho de evangelização, um trabalho de transformação moral, porque isso é o fundamental, é a prática da caridade espiritual que faz com que os indivíduos se transformem para melhor. E aí envolve tanto os de cá quanto os de lá, porque esses espíritos também ajudam na orientação e no esclarecimento daqueles espíritos que estão desencarnados e daqueles que estamos aqui do lado de cá aprendendo com tantas lições maravilhosas que a gente recebe. Você diria, por exemplo, que o espírito que está do lado de lá, no caso Emmanuel e Joana de Ângeles, são espíritos já de uma certa elevação. Mas o médium que está aqui também nessa condição, para você receber influência e informações de um espírito de uma certa elevação, o espírito do médium também tem que ter uma certa elevação para ter a sintonia, saber conversar com esse... Perfeitamente. Essa sua pergunta nos faz entender que a evolução do espírito orientado, ele também guarda uma proporção com a evolução do espírito orientador. Então, evidentemente, o guia espiritual, se é muito elevado, ele vai estar orientando também um espírito que tem uma evolução considerável, porque há uma certa proporcionalidade. Evidentemente, o espírito guia, esse mentor espiritual, ele é sempre superior, ele está sempre acima, porque ele está na condição de orientar, não é? Mas o orientando, ele também tem uma envergadura moral, uma disciplina, como a gente viu no Chico, uma humildade, como a gente vê no Divaldo, essa disciplina, essa organização, essa dedicação admirável, como um semeador de estrelas, um trabalhador que está aí, não é? Temos o Raul com o Camilo, né, que é um amigo espiritual do Raul, a Dona Ivone do Amaral Pereira, uma médium extraordinária, com lições de vida, de sacrifício, né, que tinha alguns amigos espirituais, o Charles, por exemplo, que eu acompanhava, né, que acompanhava de perto e que ela confiava muito. E geralmente esses espíritos, que são orientadores e os seus orientandos, têm uma certa vinculação também com o passado, com outras encarnações. Não é a primeira vez que estão tendo contato, geralmente, já vem de uma trajetória, numa coisa que vai sendo preparada ao longo do tempo, até chegarem num ponto desse como um messianato, como esses exemplos que nós estamos citando. Seria como você citou no bloco anterior, espíritos simpáticos que têm já uma relação antiga. Perfeito. Há uma simpatia, há uma afinidade,
E é interessante que o espírito orientador, esse guia espiritual, ele costuma ser, de certa maneira, rigoroso. Ele é aquele que cobra, é aquele que mostra o caminho, é aquele que chama atenção, como, por exemplo, Divaldo Franco, que no início das psicografias já tinha praticamente 2.000 mensagens, e ele reclamava de que nenhuma mensagem vinha diretamente para ele. E aí a Joana, a orientadora espiritual, explica que as mensagens estavam exatamente na segunda pessoa, porque estava se referindo a ele. As mensagens eram primeiramente para ele. E a gente aprende uma grande lição com ele, que é o seguinte: primeiramente, o que o médium recebe deve ser de aplicação para ele mesmo. Não é para os outros, não é mensagem que você vai, olha, a orientação é para o outro, você que deve praticar caridade. Primeiro o médium que se deve se transformar para o bem, para depois ele estar transmitindo isso, porque o espírito amigo está querendo que esse orientando, ele siga o caminho certo, porque vai ser uma vitória conjunta, afinal de contas. É engraçado, né? Quando a gente escuta uma palestra no centro espírita ou alguma mensagem assim que toque, a gente sempre pensa, né, diante do que você está falando, ó, essa mensagem serve para tal pessoa, né? Nunca para a gente, comum, né? Exatamente, é muito comum, a gente já direciona, lembra de um parente, de um amigo, olha, está encaixando. Da esposa. Cai direitinho, tá assim, olha, como uma luva. Mas a gente aprende, a aplicação inicialmente deve ser para nós. Aliás, tudo que a gente toma, um livro, por exemplo, que vai nos ilustrar, vai nos educar, a gente tem que tomar para nós. Primeiramente para nós. O palestrante, por exemplo, ele vai fazer uma palestra, ele primeiro está falando para si mesmo. Porque se ele não se esforçar por colocar aquilo em prática, fica um vazio existencial, assim, de muito sofrimento. Ele se sente muito mal. Então ele tem que ter, no mínimo, um esforço, uma dedicação por tentar colocar em prática aquilo que ele está falando. Porque senão acontece como aquela história do indivíduo que falava, e o outro que só escutava. Quando os dois desencarnaram, aquele que o escutava estava no plano superior e o falador foi para o umbral. Mas como pode acontecer? É porque falava e não praticava. Aquele que escutava colocou em prática. Geraldo, eu gostaria que você fez uma menção aí, que você falasse um pouquinho sobre os espíritos superiores. Olha, os espíritos superiores são aqueles que estão à frente da evolução da humanidade. São os guias que vão impulsionando o progresso, seja intelectual, seja moral, na área da ciência, da filosofia, da religião, da história, das artes. Então, esses espíritos são aqueles que estão impulsionando o progresso da humanidade. São superiores porque conquistaram esse nível evolutivo por esforço, por mérito próprio. Não é uma concessão miraculosa ou um privilégio divino. São espíritos que galgaram esses passos pelo próprio caminhar, passo a passo, com o aprendizado, com as experiências, enfrentando dificuldades, passando provações e enfrentando desafios. Agora veja, esses espíritos superiores, eles estão nos orientando o tempo todo. E nós temos que tomá-los como espíritos amigos, como aqueles que estão próximos de nós e que querem o nosso bem. Nós não devemos também, com os nossos pensamentos e atitudes e comportamentos, nos distanciarmos deles, porque muitas vezes eles querem se aproximar de nós e nós não damos guarida, nós não abrimos um espaço para uma sintonia que permita essa influenciação positiva. E, consequentemente, a gente vai estar dando brecha, conforme falamos, para outras influências negativas. Esses espíritos superiores são os luminares, são aqueles que estão alavancando o progresso humano. E eles sempre existiram e sempre existirão. Graças a eles que a gente vai caminhando cada vez mais no rumo da frente, né, vencendo os desafios. São superiores porque são nossos irmãos. Isso significa que também nós podemos atingir esse ponto de sermos superiores em torno da nossa própria inferioridade, vencendo os nossos problemas, vencendo as nossas imperfeições, curando as nossas enfermidades morais e conquistando essa evolução gradativa que nos está reservada por Deus. Geraldo, nós estamos chegando ao final do nosso programa. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem aos nossos amigos de casa sobre o tema de hoje. Olha, a questão dos guias espirituais é um assunto muito sério e é um assunto que está muito próximo de nós. O Livro dos Espíritos nos coloca que são esses mensageiros, amigos que estão do nosso lado e a gente precisa dar atenção para eles. Basta um momento de atenção diariamente. Peçamos uma ajuda, estabeleçamos uma conexão, uma sintonia com um bom pensamento. No momento da oração, nós vamos começar um dia
Vamos pedir essa força, que esse nosso amigo esteja conosco nos momentos mais difíceis e que nós possamos, intuídos por ele, fazermos as melhores escolhas ao longo da trajetória do dia. E ao final do dia, quando a gente chegar lá para fazer uma avaliação, como tudo foi, e poder agradecer esse nosso irmão pela paciência, ou irmã, né? Pode ser o irmão ou irmã, pela paciência, pela dedicação, pelo carinho que tem para conosco. Porque quem sabe, quando a gente chega do outro lado, na vida verdadeira, nós teremos a satisfação de sermos recebidos por esse irmão, por essa irmã, que estará de braços abertos para nos receber. Geraldo, nossos agradecimentos a você. A gente espera poder contar com você em outras ocasiões. E os nossos amigos de casa, fica o nosso abraço e esperamos você no próximo Transição. Até lá!